Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como estamos? Tudo jóia? Hoje nós vamos começar aqui a abertura do Frente a Frente com a Lenice, falando de promoções lá na Lenice Boutique. Nós estamos com uma campanha juntamente com o Salão Labelle, ali na Rua São Pedro, em Areias, onde qualquer coisa que você for fazer lá no salão, ou até mesmo comprar algo lá na Lenice Boutique, você vai estar preenchendo um cupom onde você deixa o seu nome e o telefone, onde você vai concorrer a uma gargantilha banhada de ouro, tá? No Dia dos Namorados, e também vai concorrer a uma camiseta, Vai ter presente para eles e para elas também. E também agora vocês vão conhecer uma pessoa maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre o nosso sorriso, O meu entrevistado de hoje é o Arthur Cheade. Tá? Ele é especialista, ele é cirurgião dentista e ele é especialista em ortodontia. Então você que está aí em casa, né, e tem dúvidas sobre o aparelho, sobre algumas coisas, sobre bruxismos, sobre o maxilar, essas coisas assim, hoje o nosso doutor ele está aqui e ele vai responder todas as suas perguntas. Boa tarde, Arthur, tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo, né? Muito obrigado. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Gente, o Arthur hoje ele vai estar falando e a gente já vai começar com algumas perguntas assim direta, porque o nosso papo hoje vai ser muito, muito bom mesmo. Arthur, hoje em dia assim eu sempre converso com as pessoas e eles falam sobre quando estão dormindo, né? Ficam estalando a boca. Isso que é o bruxismo? O que é o bruxismo, na verdade? Bom, o bruxismo ele é um hábito parafuncional. O que isso quer dizer? É o hábito de estar movimentando os maxilares, tanto realizando movimentos de apertar os dentes, quanto de ranger os dentes. São movimentos que não têm finalidade alguma, né? Por exemplo, quando nós mastigamos, quando nós falamos, nós movimentamos os maxilares com determinada finalidade. O ato de ranger, de apertar os dentes, não traz nenhum benefício para o paciente e muitas vezes ele é feito de forma involuntária. As pessoas que praticam o ato de ranger o dente, apertar o dente, na maioria das vezes eles não se dão conta que estão exercendo esse hábito e que são muito nocivos, né, para a saúde dos maxilares no modo geral. Então, além dele fazer mal para o dente, ele faz mal para o maxilar, é isso? Com certeza. Os dentes dentária e também esse hábito pode sobrecarregar essas duas articulações que nós temos, que é denominada articulação temporomandibular, que a abreviação é ATM. Então pode trazer consequências, sim, até mesmo como dores de cabeça, estalidos nos maxilares, todos sintomas relacionados a essas alterações. Eu entendi. E existe alguma chapinha, que dizem que tem umas chapinhas que dá para colocar? Existe isso? Isso procede ou não Existe, que são as conhecido popularmente como as placas, né? Placas mio-relaxantes, que são placas que é uma placa em que o paciente usa no período em que ele estiver dormindo, né? Que isso vai proteger os dentes contra o desgaste dentário, né? Então, as pessoas não conseguem ter esse controle de apertamento, principalmente quando está dormindo, né? Então essa placa vai proteger os dentes contra os efeitos desse apertamento e dessas forças que eles recebem devido a essa pressão. Doutor Arthur, uma dúvida minha, tá? Uma dúvida minha pessoal, assim. O bruxismo, ele é algo que está relacionado à arcaida dentária, ao estado emocional da pessoa, ou não tem nada a ver isso? Não existem algumas lacunas com relação ao estudo do bruxismo. Não foi chego ainda a uma conclusão definitiva o que causa, tá? Mas os estudos mais recentes relacionam com o fator emocional, que o fator emocional pode muitas vezes ter uma influência muito grande no ato de estar rangendo os dentes. Então, pessoas que sejam ou estejam passando por situações de ansiedade, depressão, estresse, qualquer coisa do gênero, pode desencadear o bruxismo e sofrer com as consequências desse hábito. Entendi. E como o doutor ele é especialista, né, em aparelhos dentários, é possível corrigir o posicionamento dos dentes sem usar um aparelho fixo? Isso é possível?
Essa pergunta é muito legal porque tem muita gente que não corrige o posicionamento dos dentes porque não tem a disposição de encarar o aparelho metálico, né, aquele sorriso metálico. E pouca gente sabe que já existe no mercado um aparelho que ele é conhecido popularmente como um aparelho invisível, né, que ele é feito através de alinhadores, que são plaquinhas transparentes que são aderidas na arcada dentária e que vai provocando a movimentação, a correção do posicionamento dentário sem ter que utilizar o aparelho fixo, sem ter que ter aquele sorriso metálico e todos os inconvenientes que envolve o aparelho fixo. Então, é uma excelente alternativa para quem quer corrigir o posicionamento dos dentes de uma forma mais rápida, mais confortável e muito mais discreta. Tá? É um aparelho não é tão conhecido popularmente porque ele tem uma tecnologia mais moderna, mais recente, mas é muito legal as pessoas que têm vontade de corrigir o posicionamento dos dentes estarem buscando mais informações a respeito desses aparelhos. Entendi. E o doutor falou ali sobre aparelhos invisíveis. O que são esses aparelhos invisíveis? Bom, como eu estava me referindo, né, são aparelhos feitos através do molde da arcada dentária do paciente. Através desse molde é feito um escaneamento e transformado a boca do paciente em uma boca virtual. Através desse escaneamento é feito toda a simulação do tratamento, todas as etapas que vão ser necessárias para fazer a correção. O paciente ele consegue visualizar essa correção e a partir disso são confeccionados os alinhadores, que são esses conhecidos como aparelho invisível, que são aparelhos transparentes no quais são aderidos na arcada dentária e neles já vão sendo projetado a movimentação dos dentes que foi planejado inicialmente. Entendi. Então, esse trabalho todo com o aparelho invisível, ele é feito tudo através de computador, é isso? Isso. Ele usa uma tecnologia bem moderna, ele é feito através de um software do sistema que vai simular toda a movimentação que o paciente deseja atingir. Então, isso é um planejamento feito previamente, antes de iniciar o tratamento, e através desse software o paciente consegue acessar informações muito detalhadas a respeito do tratamento. Ele consegue saber até o dia em que vai concluir o tratamento, ele consegue visualizar todas as etapas que vão ser seguidas do início ao fim. Então, ou seja, com o aparelho fixo a gente não consegue proporcionar essas condições para o paciente. Com o aparelho invisível, o paciente consegue, além de todas as vantagens que ele proporciona, ele consegue também ter uma visualização de todas as etapas, do resultado final, tudo que vai acontecer ao longo do tratamento. Entendi. E esse aparelho invisível, ele é colocado na frente do dente ou é colocado atrás? Como que ele é? Ele envolve a coroa dentária, né? Então, ou seja, todos os dentes da arcada dentária eles vão estar envolvidos por essa placa, tá? Mas só que ela é feita de um material extremamente leve e transparente. Então, por mais que ele recubra a superfície dentária, pelo fato dele ser muito fino e transparente, as pessoas que convivem com a pessoa que usa o aparelho praticamente nem sabem que ela usa, porque passa a ser extremamente discreto devido à sua transparência, à sua leveza e o conforto, né, que proporciona. Ah, entendi. E me diz uma coisa, doutor, muitos famosos estão usando, né, Ele é um aparelho muito utilizado para pessoas, lógico, que querem ter um conforto maior, mas também que muitas vezes trabalham com a sua imagem, que não, por circunstâncias da sua profissão, das suas atividades, não podem estar divulgando um sorriso com um aparelho metálico. Então, no meio artístico, por exemplo, ele é muito comum, tem muitas pessoas que a gente vê na televisão que usa esse tipo de aparelho e nós não temos nem noção disso devido à sua descrição, a forma como ele é discreto, ele
não transmite isso para as pessoas que visualizam. Ah, entendi. E ele também pode ser usado por crianças ou ele tem uma faixa etária para ser utilizado, esse aparelho invisível? Não, não, ele pode ser utilizado por crianças, por adolescentes e, obviamente, por adultos e também até terceira idade. Não existe restrição na idade. Os adolescentes, eles têm uma aceitação melhor com o aparelho fixo, com o aparelho metálico, eles até gostam de colocar as borrachinhas coloridas, todas essas coisas. Então, geralmente, o público adulto é o maior alvo, né, o maior público que consome o aparelho invisível, por causa dessa questão que o fixo está mais relacionado até com uma visão mais do adolescente, né? Mas é possível, sim, ser utilizado com crianças e com adolescentes. E pelo fato desse aparelho invisível, ele não sair, assim, não ter tanta saída, assim, é pelo fato dele dar mais trabalho ou o fato do custo dele ser maior? Bom, ele proporciona muitas vantagens para o paciente, né? Então, isso é um dos fatores no qual tem um custo maior quando a gente compara com o aparelho fixo. Também o processo de confecção, a tecnologia pelo qual ele passa para ser processado e confeccionado, também envolve para que o custo seja maior. E também tem a questão que a gente sempre brinca, que esse aparelho ele faz, digamos, um anti-marketing. As pessoas que usam não divulgam que usam, né? Tanto porque muitos querem fazer uma correção de uma forma discreta, tanto porque ele não aparece, né? Então, ele não é tão popular quanto o aparelho fixo devido à questão dos custos que envolvem, mas também porque ele também não aparece, né? Que é ao contrário do aparelho fixo, que é muito mais perceptível quando a pessoa está utilizando. Olha, e o engraçado também é que muitas pessoas elas falam sobre o dente siso, né? É literalmente o dente do juízo. Quando falam, atingiu a maioridade, nasceu o dente do juízo, tem até piadas, né, sobre isso. Então, o que acontece? Os sisos, doutor, é uma pergunta que eu acredito que eu não sou a única pessoa que quer saber. Os sisos, eles entortam os dentes realmente ou é mito? Essa também é uma pergunta muito comum que a gente recebe no consultório, né? E, inclusive, tem muitos dentistas que divulgam essa informação, que os sisos eles podem entortar os dentes da arcada dentária. Muitos estudos já foram feitos a respeito desse assunto, né, mas até agora não foi chegado a informações conclusivas que ele possa realmente estar desalinhando os dentes. O fato é que ele desalinhando a arcada dentária ou não, o siso ele tem que ser extraído quando ele não tem espaço suficiente para irromper na arcada dentária. Porque a partir disso podem surgir uma série de problemas bucais. Quando o siso não tem espaço para nascer, pode formar infecção ao redor do dente, pode gerar cisto, pode reabsorver a raiz do dente da frente. Então, independente da gente não ter ainda essa resposta conclusiva se o dente entorta o posicionamento dos outros ou não, ele precisa ser extraído por outros motivos quando ele não tem o posicionamento correto para nascer. O siso realmente é um assunto bem polêmico, né? Porque no consultório sempre chegam muitos pacientes falando, estou percebendo que o meu siso está nascendo e o meu dente está entortando. Pode ser que isso aconteça, mas não necessariamente quer dizer que seja o siso que esteja entortando. Os dentes podem estar passando um processo de desalinhamento, mas não necessariamente quer dizer que o siso esteja sendo responsável por isso. Porque ele coloca uma certa pressão, né, na boca, assim, entre os dentes. Eu percebo, eu sempre converso com as pessoas e as pessoas falam que o nascimento do siso talvez também tenha sido esse histórico, porque as pessoas sempre perguntam pra gente, é porque é isso, é aquilo, o siso está nascendo, então... E por quê, doutor? E por que quando nasce o siso existe uma dor de cabeça, existe um desconforto maior? Qual o motivo disso? Bom, os sisos, eles são os últimos dentes a irromperem, são os últimos dentes a nascerem, né, na boca. Então, por conta disso, na maioria das vezes não existe mais espaço para ele nascer, porque todos os demais dentes já ocuparam os espaços existentes na boca. Então, na maioria das vezes, quando chega o momento do siso nascer, não existe mais esse espaço suficiente para que ele nasça e fique igual aos outros. Então ele vai
muitas vezes fica preso dentro do osso, que é quando nós dizemos que ele está incluso. E esse processo de ficar ali preso dentro do osso, ou parcialmente rompido, ou seja, apenas como um pedaço do dente exposto na arcada dentária, isso pode gerar alguns inconvenientes para o dente adjacente ao dente. Pode gerar uma pressão na raiz, causando reabsorção. Essa dificuldade do dente nascer pode gerar um acúmulo maior de resíduos quando a gente alimenta e gerar uma inflamação ao redor, ou seja, diversas possibilidades de patologias podem acontecer quando o siso não irrompe corretamente. Então, o ideal é sempre o paciente estar consultando um cirurgião dentista, estar fazendo exame radiográfico para chegar à conclusão definitiva se o siso tem que ser extraído ou não. Existem casos em que não há necessidade. Quando o siso nasce corretamente, com o espaço adequado, não tem essa indicação de extração. Mas posso dizer que é a minoria dos casos. Na maioria, ele não fica na situação ideal, chegando à indicação de extração. E essa indicação de extração, quando que ela pode entrar nessa situação? Quando que é indicado extrair um siso? Como eu estava me referindo, não existe o espaço suficiente para ele romper. É só isso? Resumidamente é isso. Lógico que existe uma infinidade de variações de situações, né? Mas geralmente é isso. Quando ele não tem o espaço suficiente para ele romper corretamente na arcada dentária, é a partir disso que passam a surgir as possibilidades de formação de patologias e indicação de extração. Porque muitas pessoas elas ficam se perguntando, será que eu vou ter que realmente extrair o siso, vou ter que fazer algo, como que funciona? E doutor, por que depois de uma extração de siso a pessoa tem que ter esse certo repouso? Qual é a diferença de uma extração de um dente normal e uma extração de siso? Por quê? O siso, geralmente, ele fica numa região de difícil acesso. Ele fica na região posterior da boca, na região posterior do maxilar. Então, a dificuldade de acessar o dente torna o procedimento mais complexo. Então, a cirurgia também faz com que exija uma técnica mais avançada, mais apurada. E com isso faz com que a cirurgia seja um pouco mais delicada, gerando até um pouco mais de trauma na região do que quando a gente compara, por exemplo, com um outro dente normal. O acesso ele é muito mais fácil nas outras regiões, a extração é muito mais simples. Então, a extração do siso ela é mais complexa geralmente, por isso que a recuperação pós-cirúrgica geralmente também é um pouquinho mais chata, mas é possível fazer com extrema segurança, fazendo sempre com um profissional bem capacitado, que isso é um dos pré-requisitos mais importantes para que tenha uma boa recuperação pós-cirúrgica. Entendi. Doutor, ali no início da nossa conversa foi citado sobre ATM e DTM. O que é ATM? Bom, essas siglas também muitas vezes geram algumas confusões para o paciente, né? Então vamos começar com ATM. ATM é a abreviação dessa articulação que nós temos, a articulação dos maxilares, que quer dizer articulação temporomandibular. Então, ou seja, todos nós temos a ATM, todos nós temos articulação temporomandibular. Porém, quando essa articulação encontra-se com alterações, com patologias, nós denominamos DTM, que significa disfunção temporomandibular. Então, ATM é a abreviação da articulação e DTM é a abreviação quando essa articulação encontra-se alterada, que é disfunção temporomandibular. Então, alguns pacientes às vezes confundem, falam, doutor, eu estou com ATM. Na verdade, ATM todos nós temos. O que acontece muitas vezes é do paciente ter a DTM, que é a disfunção da ATM, que é quando essa articulação encontra-se alterada com algumas patologias e alguns sintomas específicos. Entendi. Então essa é a diferença das duas. Uma você já tem, que seria o ATM, e o DTM é o estalinho que dizem, é isso? Na verdade, qualquer alteração da ATM denomina-se DTM. O estalido é um dos sintomas que podem surgir na DTM, porque nós temos um disco articular, que
que absorve a movimentação da mandíbula, né, que é como se fosse um amortecedor, que ele é feito de cartilagem. Então, às vezes, esse disco pode deslocar quando nós falamos, quando nós bocejamos, quando nós mastigamos, e aí pode gerar esse clique, esse estalido. Mas o estalido é um dos sintomas da DTM, né? E DTM, no contexto geral, é qualquer alteração da ATM, da articulação. Doutor, esse estalo que tem, né, que às vezes dá aqui, provoca uma dor. Uma dor. Isso tudo também é voltado a tudo isso que o doutor está falando, ou é de pessoa para pessoa? Bom, os estalidos na articulação, eles são muito comuns na população no modo geral. Tá? Se a gente começar a perguntar para as pessoas na rua, você já teve algum estalido na sua articulação, você já ouviu algum ruído? A grande maioria vai afirmar que sim. Então, o estalido, isoladamente, não passa a ser um problema. Isso daí é até muitas vezes considerado como uma variação da normalidade. O problema é quando o estalido passa a estar associado com outros sintomas, como, por exemplo, dores de cabeça, muitas vezes travamento da mandíbula. As pessoas muitas vezes têm dificuldade de abrir a boca, de fechar a boca, de fazer movimentos mandibulares. Então, o estalido associado a outros sintomas como esse passa a merecer uma avaliação mais específica. Quando a pessoa só sente estalido isoladamente, sem sintomas maiores, não é necessariamente indicado fazer um tratamento, porque isso é muito comum na população no modo geral. Entendi. E os dentes, eles podem entortar novamente depois de concluído o tratamento ortodôntico ali, ou não, eles não vão voltar? É definitivo? Como que funciona? Não, com certeza. Existe a tendência, quando o paciente termina o tratamento ortodôntico, quando ele corrige o posicionamento dos dentes, existe uma tendência natural de acontecer o que nós chamamos de recidiva, que é os dentes voltarem na posição que eles estavam antes do tratamento. Por isso que a gente sempre frisa bastante, no nosso consultório a gente sempre acompanha, faz um acompanhamento bem rigoroso no pós-tratamento também, para o paciente estar periodicamente comparecendo ao consultório para fazer esse controle dos resultados. Existem o que nós chamamos de contenção, que são dispositivos que servem para estabilizar o resultado, prevenindo com que eles não voltem como era antes. Infelizmente, praticamente diariamente eu recebo pacientes no meu consultório com esse histórico, que já usaram o aparelho em oportunidade anterior, mas não fez um acompanhamento pós-tratamento correto e, com isso, teve perda de resultados, os dentes se movimentaram e aí, infelizmente, tem que chegar ao ponto de fazer o tratamento novamente, de fazer um retratamento. Então, existe realmente essa possibilidade dos dentes entortarem, né, depois que feito o tratamento, mas é possível tranquilamente fazer esse controle, essa prevenção, fazendo controles periódicos com o ortodontista, com a intenção de fazer a prevenção para que isso não aconteça. Entendi. Muitas pessoas elas colocam um aparelho dentário, né? E o que ocorre? Às vezes eles deixam em demasia o espaço de fazer a manutenção. Acho que a maioria das pessoas já passou por isso, ou falta de tempo, ou a condição financeira aperta, né? Então, vocês estão vendo aqui que o doutor está explicando exatamente, se você quer ter um bom resultado, se programe, porque você precisa fazer essa manutenção. Ou eu estou errada, doutor? Pode ser feito de quanto em quanto tempo? Você se refere à manutenção ortodôntica? Isso. A manutenção ortodôntica ela tem que ser feita com regularidade. Tá? Em média, os atendimentos são de 21 a 30 dias, nessa variação de 10 dias para mais ou para menos. O acompanhamento tem que ser feito regularmente, todo o tratamento ortodôntico tem que ser feito com início, meio e fim, sem interrupções. Muitas vezes nos deparamos também com pacientes que iniciam o tratamento, param pela metade, voltam, e isso vai tornando a situação cada vez mais complexa, né? Então, é com certeza indicado que o paciente faça esse acompanhamento regularmente. Como eu falei, os intervalos das manutenções são de, em média,
30 dias, né? Vai do tipo de força que está sendo aplicada no dente do paciente, mas aí isso é de competência do ortodontista. Mas independente disso, tem que ser feito um acompanhamento regularmente para que o controle, o tratamento seja feito com sucesso, sem intercorrências, né? Para não tornar a situação mais complexa. Entendi. E agora, doutora, assim, é uma pergunta que até já o pessoal da internet, o pessoal das redes sociais, até a produtora veio aqui me falar, né? É uma pergunta sobre o mau hálito. Como combater o mau hálito? Assim, em jogo rápido, assim, daria para o senhor explicar para a gente? Dá sim, dá sim. Na verdade, algumas pessoas, né, quando perguntam sobre o mau hálito, muitas vezes esperam algumas respostas, um grande segredo para combater o mau hálito, mas a resposta que eu vou te dar não é nada mais que aquilo que a gente ouve desde pequeno, né? Ter uma boa higienização com escova, com fio dental. Muitas vezes as pessoas escovam e passam fio dental, mas pecam em algumas áreas. Quantas vezes escova por dia? Se está fazendo o movimento corretamente? Está passando fio dental corretamente? Nas redes sociais existem vários vídeos que mostram como fazer adequadamente a higienização. É algo bem saturado, então qualquer pessoa pode ter acesso na internet de como fazer uma boa higienização e logicamente, visitando o dentista regularmente. Isso é extremamente importante. Cada pessoa possui características específicas, então é importante o dentista conhecer bem o paciente, porque se tudo isso estiver sendo feito e mesmo assim o paciente estiver com mau hálito, é algo que merece um estudo mais aprofundado, uma avaliação mais aprofundada para poder entender isso. Ai, olha só, bacana, bacana mesmo. E o que seria, doutora, assim, também em jogo rápido, a saúde bucal ideal? Quanto tempo para escovar os dentes? Porque tem um tempo específico ou não tem? Olha, como eu falei, existem muitas técnicas para a pessoa utilizar para escovar os dentes. Não vou levantar isso agora nesse momento, até mesmo porque isso é muito acessível na internet. Então, o segredo é fazer as movimentações corretas com a escova, não fazer muita força. Em média, 4 minutos, 3 minutos, se fizer corretamente uma escovação, dá para fazer uma boa limpeza. No mínimo 3 vezes ao dia, quando acorda, depois do almoço e antes de dormir. E, obviamente, fio dental. Fio dental é extremamente importante e não pode deixar de passar o fio dental diariamente. Isso é uma coisa que muita gente peca nisso também. Ah, ótimo. E uma pergunta também que a produção quer fazer para o doutor é o que fazer quando existe dente ausente na boca? O que a gente pode fazer? Olha, o dente ausente ele tem que ser reposto o quanto antes. Então, se uma pessoa tem um dente ausente na boca, seja porque ele não se formou ou seja porque ele foi perdido, é importante a pessoa repor o quanto antes, porque a partir da ausência de um ou mais dentes, a boca começa a entrar em um processo degenerativo, onde começa a acontecer muitas consequências negativas. Começa a perder osso, começa a perder gengiva, os dentes adjacentes ao espaço se movimentam. Então, sem dúvida alguma, se a pessoa tem dente ausente na boca, procure um dentista para repor esse dente ausente o quanto antes, de preferência com um implante. Tá? Quanto mais tempo passar com o dente ausente na boca, mais complexo vai se tornar o tratamento futuramente. Ótimo, ótimo. São tantas perguntas, são tantos questionamentos, inclusive até a produção entrou aqui no clima, né? Eles estão ali atrás, gente, vocês souberem o que aqueles dois estão ali atrás, assim, ó, entende? Vai fazer o quê, né? Mas hoje nosso papo foi maravilhoso com o Dr. Arthur Chiadi. Ele é especialista em ortodontia, né? Doutor, eu vou convidar novamente o doutor para vir aqui mais vezes. Hoje o nosso tempo já acabou, mas agradeço muito, o papo foi bacana. Eu que lhe agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e é sempre legal poder contribuir de alguma forma aí com as pessoas, espalhando mais informações, informações a respeito de como ter uma boa saúde. Foi um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, né? Uma boa tarde a todos vocês e uma ótima semana. Tchau. Are you now?